Vamos lá, pessoal. Vamos aprender de fato o que é ressurreição. E não é querendo cutucar, não vou citar nenhum canal aqui, tá? Que isso não é o foco. Mas a gente vai aniquilar a ressurreição do preterismo completo, porque é absurdo. Não tem como falar não, que a ressurreição aconteceu. Mas eu não acredito na Bíblia, que não sei o que. Não é questão de crer ou não crer, pessoal. É questão de interpretação de texto. A minha preocupação é essa. Vamos lá. Vamos para a origem histórica do preterismo como sistema. Né? Tem o preterismo parcial. Né? É o primeiro sistema preterista aplicado ao Apocalipse e costuma ser atribuído ao jesuíta, que é o preterismo parcial, tá? Luís de Alcazar tem uma obra chamada Vestigatio Arcani Sensus in Apocalypse, publicada em 1614, póstumo. Ele interpretou muito de Apocalipse como cumprido no passado, especialmente no conflito judaico-romano. Mas Alcazar não era full preterista completo, no sentido moderno. Ainda cria em futura segunda vinda e ressurreição. Agora, isso é o preterismo parcial, tá? Agora, o preterismo completo é aquilo que eu falo. As pessoas falam, não, a visão preterista completa é a visão, né, textual. Aí eu pergunto para vocês, se o preterismo completo é a verdade e o preterismo é passado, por que você não tem nenhuma prova histórica dessa visão? Você já parou para pensar nisso? Você já se questionou sobre isso? Vamos lá. Origem do preterismo completo. Moderno. Os pesquisadores geralmente localizam o surgimento do full preterismo moderno no século XIX. Século XIX, pessoal. Uma das referências mais antigas conhecidas é Robert Townley, obra The Second Advent of Jesus Christ, A Past Event, ano 1845. 1845 é a obra mais antiga que nós temos com uma pessoa falando que tudo se cumpriu no ano 70. 1845. Esta é frequentemente citada como a mais antiga obra claramente do preterista completa conhecida. E Preterist Archives, Townley argumentava que a segunda vinda já aconteceu, o advento se cumpriu no passado. Outra obra antiga relevante, essa daqui, P.S. Dispers, né, é obra de Apocalypse, Fulfilled in the Consummation of the Mosaic Economy, ano 1854. 1854. Também defendia o cumprimento passado total de temas escatológicos. Preterist Archives, movimento moderno consolidado. O Full Preterism, que é o preterismo completo, ganhou maior visibilidade no século XX, com Max Arkin, a obra The Spirit of Prophecy, no ano 1971. Ele sistematizou a visão chamada depois de Covenant Eschatology, Fulfilled Eschatology, que é a escatologia completa, Full Preterism, preterismo completo, 1971. E qual a referência mais antiga que temos? Se você quer a ideia de ressurreição já aconteceu, a ideia mais antiga que temos é a bíblica ali, sabe de quem? De Himeneu e Fileto. Única. E o Paulo ainda corrigiu eles. O Paulo falou que a ressurreição não tinha acontecido coisa nenhuma. E depois de Himeneu e Fileto, só vai aparecer no século XIX.
sabe? 1845. Aí eu pergunto, se o preterismo completo é verdade, por que você não tem nenhum historiador, nenhum dos primeiros cristãos, falando que tudo se cumpriu no ano 70, que Jesus voltou e que a ressurreição dos mortos aconteceu? Aí o pessoal pega versículos isolados dos primeiros cristãos, que eles falam da guerra judaico-romana, da abominação da desolação, da destruição de Jerusalém, que de fato aconteceu no primeiro século. Aí pegam textos isolados e falam, tá vendo? O pai da igreja falou que tudo se cumpriu no primeiro século. Mentira. Porque todos, quando falam da vinda de Jesus e da ressurreição dos mortos, eles jogam para o futuro. Então, assim, não tem como você defender uma visão dessa de preterismo completo, gente. É uma visão completamente nova. E tem pessoas que falam, ainda criticam, né, a religião, o sistema religioso, que você é religioso, isso e aquilo. Mas isso só surge no século XIX. E só vai ganhar fama no século XX. Se você tem uma pessoa que é preterista, né, mostre isso para ela, peça dados. Porque se o preterismo, pensa comigo, se o preterismo completo é a verdade absoluta, não, é a visão mais clara que nós temos das escrituras, por que não tem evidência histórica? Se é preterismo, se é passado? Não é simples a questão?